Olá, bem-vindos ao Holomorph. Você sabe o que é o latim? Quer dizer, existem muitos latins, se a gente para pensar. Até porque se fala latim desde antes de Cristo até bem depois, quase na Idade Média. Isso é muito tempo. Então o latim tem uma variação, ou melhor, teve uma variação espaço-temporal muito grande. E hoje nós vamos ver os latins através do tempo. Desde lá depois do latim antigo até a Idade Média. E depois, dando um saltinho, até hoje em dia. Venha hoje ver a historinha do nosso querido latim. Vamos começar então pelo mais clássico de todos, que é o latim clássico. O latim clássico é aquele que a gente mais conhece, eu diria, que é o que tem vídeo sobre a pronúncia dele, um vídeo mais ou menos antigo que eu fiz há bastante tempo, sobre a pronúncia dele, porque nós conhecemos a pronúncia do latim daquela época, baseada nos textos que nós temos, em comparações, etc. Essa é a língua do Veni, Vidi, Vici, Vim, Vi, Venci. É ele que tem aquele paradigma de declinação enorme e aquela conjugação verbal enorme e que tem a ordem normal da oração sujeito, objeto, verbo, SOV. Por exemplo, ego aquam bibo. Significa eu bebo água, mas se diz, literalmente, traduzindo palavra por palavra, eu água bebo. E é claro que através dos séculos de existência do latim, ele não ficou com essa mesma forma estática, parada. Isso é impossível, totalmente impossível em termos linguísticos, porque toda língua evolui. E o latim foi evoluindo durante os séculos, até no século I depois de Cristo, já não era mais o latim clássico, há muito tempo já não era o latim clássico, já na época do Império. E o latim se desenvolveu e o latim que se falava no dia a dia, nas ruas, que todo mundo usava, não era mais o mesmo que era falado formalmente pelos políticos, né? O pessoal do governo e no teatro, enfim, em todas as partes. A língua que se falava no dia a dia já era outra, não o latim clássico. Então, a língua corrente era esse latim diferenciado, que nós chamamos de latim vulgar, que era o latim do povo mesmo. Na verdade, não só do povo, das pessoas mais pobres e tal, mas de todo mundo mesmo. Até o Cícero, Cícero, chega a escrever uma carta falando que, uma carta em latim vulgar falando, essa língua que nós usamos vulgarmente é totalmente diferente daquela que nós preservamos ainda no governo. Então, o latim clássico é uma língua que foi preservada, é um estágio anterior da língua que foi preservado durante muito tempo e era usado na política. O Cícero e vários outros autores escreviam no dia a dia e falavam no dia a dia com esse latim vulgar. Nós temos alguns poucos documentos que refletem como era a língua falada, às vezes alguns erros. Nós temos grafites também e documentos interessantes como o Appendix Probi, que é um documento que foi escrito com o intuito de corrigir as pessoas, falando é assim que se fala e não assim. Porque na época, isso é basicamente um preconceito linguístico, né? Porque a língua foi evoluindo naturalmente e aparecem muitas coisas interessantes no Appendix Probi que nos mostram como era a língua falada daquela época. E uma coisa que nós podemos perceber, por exemplo, é que o latim vulgar já não tinha mais essa diferença tão importante entre a quantidade das vogais, entre o A curto e o A longo, o E curto e o E longo, e curto e longo por aí vai. E sim uma mudança de timbre que ocorreu. Eu já falei dessa mudança de timbre que ocorreu e que é preservado no português até que bem, que faz o E curto, por exemplo, virar E e o E longo virar E, e o longo virar O e o curto virar O, e por aí vai. Isso mostra que no latim vulgar isso já estava bem. Outra coisa que o latim vulgar tinha e que as pessoas corrigiam eram os ditongos, porque o ditongo AU em latim vulgar já tinha virado O, o ditongo AE já tinha virado E, o ditongo OE já tinha virado E. Então isso causava
E as pessoas ficavam, não é assim que se fala. As pessoas, os mais estudados, né, que conheciam o latim clássico. Então a gente tinha, por exemplo, columna, não columna, porque esse U curto tinha tendência a virar um O. Vernaculus, non vernaculus, porque esse Uzinho curto tinha tendência de sumir entre duas consoantes. Turma, non torma. Então, o curto de turma virando O de torma. Caelebs, non celebs. Então, esse ditongo ai virando E. E esses efeitos fonéticos acabavam acarretando em fenômenos maiores, como se fosse uma bola de neve. Por exemplo, as consoantes finais do latim vulgar eram quase sempre omitidas. Então, por exemplo, a terceira pessoa do singular do presente do indicativo de cantar, cantat, ou seja, ele, ela canta, sumia esse T do final. Então, cantat virava só canta. Então, simplificava já o paradigma verbal. E, por exemplo, esse final, essa nasalidade final do acusativo, como em aquam, ia sumindo também, transformando em aqua, mesmo no acusativo. O que significa que esse paradigma das flexões, das declinações, também foram simplificando. E nós sabemos também, até por causa dessa simplificação das formas declinadas, que a ordem do latim vulgar, a ordem normal da sentença, era muito mais simples, muito mais fixa também, muito menos aberta a mover os elementos da frase. Então a ordem natural do latim vulgar era como é hoje das línguas românicas: sujeito, verbo, objeto, sem precisar ir até o fim para recuperar o verbo sempre. O verbo já estava sempre em segundo lugar no latim vulgar. Então, o Império Romano ruiu. Mas, em muitos dos lugares onde o latim já era falado, o latim continuou sendo falado, mesmo depois do Império ter caído. Então, o latim se desenvolveu e gerou os romances da época. Temos o francês antigo, o castelhano antigo, o galego português. Mas, apesar das pessoas falarem esses romances, elas não escreviam usando esses romances. Isso é uma coisa interessante. Elas escreviam em latim. E as pessoas que escreviam em latim muitas vezes não eram os mais sabedores de latim. Até porque o latim já era outra língua diferente. Era outra criatura em relação aos romances. Então as pessoas, quando tentavam usar o latim, não só falavam com o sotaque do romance deles, como também escreviam de forma contaminada pelo romance que eles falavam. Olha que interessante. Veja, por exemplo, o texto da fundação da Igreja de Lourdosa, aqui em Portugal. Nesse texto, a gente consegue ver muitas palavras galego-aportuguesadas, que sofreram influência do galego português. Então, por exemplo, a palavra medalo, que é metal. Então, olha só, a gente consegue ver essa consoante intervocálica, que no latim é surdo, mas que se torna sonoro. Então, nós temos mônagos, rodorigo, nós temos também cominide, que são formas totalmente galego-aportuguesadas. Tem partes que a pessoa que escreveu esqueceu até de declinar algumas coisas que deveriam estar declinadas. Então, o latim clássico e o latim vulgar, especialmente o latim vulgar, foram línguas vivas, que eram faladas, eram usadas e tudo mais. O latim bárbaro era escrito e era usado por pessoas que não tinham estudado o latim clássico e que eram falantes das línguas românicas. E só depois passou a se escrever com as línguas românicas, o galego português, o francês antigo e tal, e deixaram o latim um pouco de lado na escrita, porque era muito mais fácil fazer um documento que todo mundo entendesse sem problemas, né? O que nos leva ao latim eclesiástico, que é o latim usado pela igreja. Qual igreja? A Igreja Católica. Qual Igreja Católica? A Igreja Católica Apostólica. Qual Igreja Católica Apostólica? A Igreja Católica Apostólica Romana. E o latim eclesiástico é uma coisa meio inventada, porque é uma mistura do latim clássico, as regras gramaticais, com o vocabulário do latim vulgar, feito com uma pronúncia italiana. Afinal, o Vaticano fica dentro da Itália, e a Itália sempre foi o quartel-general da Igreja Católica. E acontecia antigamente nos outros países, como por exemplo Portugal,
se falava latim, mas com uma pronúncia mais portuguesa. Os estudados, né, não usavam a pronúncia clássica, que é a pronúncia correta e que se usava do latim. Então a igreja usava a pronúncia italiana, mais italianizada do latim para fazer esse latim Frankenstein que a igreja usa, que é o latim eclesiástico. E é por isso que o latim da igreja, quando a igreja no Vaticano, quando eles chegam Habemus Papam, parece que eles estão falando italiano, só que é um italiano mais difícil de entender porque na verdade não é italiano, é latim. Até a própria Vulgata é uma edição da Bíblia que está escrita num latim mais vulgar também, que ela não é latim clássico. Então a igreja preserva mais ou menos o latim até hoje. Agora, se você gosta de latim, você quer aprender latim e não sabe onde ir, eu recomendo que você procure grupos de neolatim, se você quer ter isso como hobby. Porque esse pessoal do neolatim usa o latim clássico, com a pronúncia correta, né? O N, o I, o I, que Caesar, Kikero, e usam, é como um clube de Esperanto. Só que é um clube de Esperanto que você vai poder ler textos antigos com. Mas a questão é que eles criam neologismos, ou criam palavras novas, ou alatinizam palavras modernas, para poder eles se comunicar e falar de coisas do dia a dia, porque, sei lá, há milênios não existia computador. Mas o pessoal do neolatim inventou uma palavra em latim, então, ou inventada ou alatinizada, para computador. É uma coisa bem interessante e que se vê muito por aí. Então, se você quiser aprender latim, de repente aí é uma comunidade legal para você entrar. E se você gostou desse vídeo, curte-o, compartilha nas redes sociais, segue também o Holomorph nas redes sociais, se inscreve no canal aí embaixo se você não for inscrito. Comenta qualquer coisa que você queira, qualquer sugestão, qualquer dica, qualquer crítica, qualquer pergunta, qualquer dúvida. Compartilha, comenta, curte. Comenta, segue nas redes sociais. Faça tudo isso. Aperte todos os botões possíveis. O sininho também, eu lembrei do sininho. O sininho para você receber notificação de quando sair vídeo novo. E como sempre,